Olá, tudo bem? Nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas funções que você pode unir do Audaces Supera com o Audaces Encaixe. O Supera, como eu já falei, ele vem trabalhar junto com o Audaces Encaixe e ele agiliza muito o nosso trabalho, otimiza aquilo que você já faz no Audaces Encaixe, porque ele já não trava a tua tela durante o encaixe automático. Então você vai trabalhando com o teu Audaces Encaixe enquanto o Supera está lá rodando. Melhor ainda, como eu já disse, se ele tiver num servidor, que aí ele roda com mais processamento. Nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas mandingas, né? Algumas macetes, né? Que eu posso dizer assim, que eu fazia quando eu trabalhava com prestação de serviço, para mostrar essa interação que existe entre o Audaces Encaixe e o Audaces Supera e como é que isso otimiza o seu trabalho. Tá certo? Então, vamos lá para o vídeo. Inicialmente, para essa aula, eu preparei esses três encaixes que são do mesmo modelo. Nesse primeiro encaixe aqui, eu botei, todos eles têm 1,62 m de largura, sentido plano, tecido plano, sentido duplo. A grade desse aqui é uma grade que vai do 36 até o 46 e é 1,36, 1,38, 2,40, 2,42, 2,44 e 1,46. Eu até apliquei a grade para os outros, mas eu vou mandar fazer só do tecido 1 para até facilitar e agilizar o processo. Nesse segundo aqui, eu fiz a mesma coisa, é 1,62 m, tecido plano, sentido duplo, e a grade dele já é um pouquinho diferente, que vai do 40 até o 50, é 1, 40, 2, 42, 3, 43, 2, 40, oh, 3, 44, 2, 46, 2, 48 e 1, 50. Também apliquei, opa, esse aqui eu não apliquei, vou aplicar, mas também só vou fazer do tecido 1. E esse terceiro aqui eu peguei a grade toda, que vai do 36 ao 50, 1,36, 2,38, 3,40, 3,42, 2,44, 2,46, 2,48 e 1,50. E aí, qual é o esquema? Nesse primeiro aqui, eu vou utilizar, vou salvar ele já, deixar ele salvo aqui, vou salvar ele como... Deixa eu pegar aqui e criar uma pasta para essa aula. Essa é a nossa aula 23. Aula 23. E eu vou chamar esse arquivo de aula 23R1. Aula 23E1, encaixe 1. Tá salvo. Ok, não vou botar dados do autor, vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou chamar de aula 23, encaixe 2 e aula 23, aula 23 e encaixe 3. Aula 23 é 3, certo? Então tá aqui gravado. Uma coisa que eu lembro que acontecia muito lá em Goiânia era algumas empresas tinham meios específicos de encaixar. Por exemplo, tinha empresa que pedia para colocar todos os cós ao longo do comprimento do encaixe, um do lado do outro. Aqui na parte inferior, porque aí na hora de cortar, saía uma fita só, o infesto era o infesto par contínuo, e aí depois virava uma fita de cós só que você já colocava na máquina para fazer no aparelho, né? Para botar o cós no aparelho. Então, como a gente faria isso com o Audace e Supera? É bem interessante, né? Ele vai facilitar bastante a nossa vida. Por quê? Calma, uma coisa de cada vez. Deixa eu terminar aqui. Pronto, botei todos como é que falam? Todos os cós. Então, agora eu teria que fazer o encaixe. Vou salvar isso aqui. Opa. Vou salvar ele desse jeito. Eu teria que fazer esse encaixe com essas peças, sem tirar esses cós do lugar. Outra coisa que às vezes acontecia eram empresas que pediam para você encaixar primeiro frente, costa e cós, né, e bolso, por exemplo.
e depois, assim, frente, costa, bolso, espelho. Aí depois pedia para que nos buracos encaixasse a pala, o passante, braguilha e bolso relógio. Né? Então, como é que a gente faz isso? É bem parecido. Aqui, a manha é a seguinte. Eu vou usar para fazer esse primeiro aqui, ele vai fazer o encaixe mantendo as peças encaixadas. Então, ele vai fazer esse encaixe sem mexer nos cós. Nesse outro, eu vou fazer ele em duas etapas. A primeira, ele vai manter as peças encaixadas. Eu vou descer todas as frentes, todas as costas, todas as frentes, todos os cós e todos os bolsos e todos os espelhos. Vou mandar ele encaixar e depois que ele fizer o encaixe dessas peças, ele vai encaixar essas outras pecinhas pequenas sem mexer nessa outra peça. Tudo isso dentro do Audacity Supera. E esse aqui, eu vou mandar ele fazer direto, certo? Então, como eu faria isso? Bem interessante. Eu vou vir aqui, ó, fila de encaixe para o Audacity Supera. E aí eu vou começar a buscar os arquivos. Eu vou mandar novo e eu vou procurar lá. Aqui, ó, aula 23, E1, E2, E3. O E1... Ah, não, uma outra coisa. Eu não desci aqui ainda. Peraí, saí dessa sim. Aqui, ó. No E2, o que que eu vou fazer? Eu vou descer todas as peças. Em vez de eu descer elas uma por uma, olha um macete muito legal que eu utilizo. Eu venho aqui nas peças que eu não vou utilizar, que é o passante, eu desmarco a vista, eu desmarco o bolso, o relógio eu desmarco, e essa contravista aqui eu desmarco. Aí eu venho aqui no encaixar, não me preocupo com nada. Eu clico OK e mando cancelar. Aí o que ele fez? Ele desceu essas peças para mim. São essas peças que ele vai ter que trabalhar sem... Como é que fala? Sem mexer nas de cima. Aí eu vou lá nas propriedades, volto com as peças, e aí vocês vão ver que elas vão aparecer lá em cima sem descer. E aí olha o que eu vou fazer. Agora sim eu posso fazer o que eu queria. Eu vou lá aqui, ó, nova fila de encaixe, eu pego novo, pego o E1 e o E2 juntos, pá. E parâmetros do E1, eu vou lá, vou mandar no E1 eu vou manter peças encaixadas, ou seja, eu vou usar, manter peças encaixadas, esse aqui, desculpa, o óculos não está legal. Ele vai manter os cós e vai encaixar o resto, ok. No E2, o que eu vou fazer? Parâmetros, eu vou mandar ele usar somente as peças encaixadas, certo? Ele vai fazer só com aquelas peças que estavam encaixadas. Ok. Aí eu vou pegar aqui, vou botar mais um encaixe, que é o próprio E2 de novo. Porque no primeiro momento, ele vai encaixar somente aquelas peças que já desceram. E aí, no segundo momento, o que eu vou mandar ele fazer? Eu vou mandar ele manter as peças encaixadas. Então, o que no primeiro encaixe ele vai fazer? Ele vai encaixar todas as peças pequenas, todas aquelas peças que eu já desci. Depois, ele vai descer as outras peças que vão... Depois que ele terminar o encaixe dessas peças aqui no E2, ele vai pegar, vai encaixar. Depois ele vai descer essas aqui, vai botar nos buracos e o que não der ele vai botar de fora. Talvez fique ruim, não sei, vamos ver. Vamos testar. Ok, então aqui ó, eu botei duas vezes o mesmo arquivo, só que com parâmetros diferentes. E, novo, o terceiro arquivo, que é o E3, abrir, eu vou mandar ele fazer tudo normal. Então, ó, vou lá no E3, parâmetros, e aí eu vou mandar só ele encaixar tudo direitinho, ok, e mando isso direto para o Audacity Supera. Então, são 3 arquivos que vão ser encaixados 4 vezes. Então, até aqui eu vou abrir meu Audacity Supera aqui. Opa, cadê o Audacity Supera? Espera aí, tá aqui. Ele vai demorar um pouquinho para abrir porque eu tô... Ah, lá abriu.
Então aqui ó, tem alguns encaixes que eu já estava fazendo de exemplo. E agora que ele vai rodar 1, 2, 3, 4 encaixes naquele tempo lá que eu tinha determinado. E aí depois a gente vai voltar para ver o resultado deles, entendeu? Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, né? Porque não adianta a gente ficar olhando isso aqui. E a gente volta quando tiver acabado. A gente volta não, né? Eu volto, porque vocês não vão, quem vai sou eu. Então, daqui a pouco. Bem, aqui ele terminou. E aí agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, principalmente esses dois aqui. Então, aqui ó, eu vou abrir. Clico aqui nele, seleciono, vou aqui em abrir. Ele vai abrir lá no meu Audaces Encaixe. Deixa só ele abrir aqui no Audaces Encaixe. Ele dá esse nome aqui, ó. E aí, o que ele fez? Aquilo que eu falei, ó, ele manteve todos os COIs aqui embaixo, tá vendo? E colocou as outras peças, foi encaixando automaticamente, certo? E, voltando aqui no Audaces Supera, aqui ele vai me mostrar dois encaixes, olha, abrir, está abrindo, já está aqui no Audaces. Calma lá, abriu. O que ele fez? Ele encaixou todas aquelas peças que eu desci, tá vendo? Mas manteve aqui em cima essas, então só encaixou o que já estava aqui embaixo. E aí no segundo aqui, que é o mesmo arquivo que eu mandei ele duas vezes, no segundo, abrir, olha o que ele vai fazer. Deixa ele acabar de abrir aqui, abriu. O que ele fez? Ele manteve isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Ele manteve isso aqui e agora acrescentou nos buracos aquilo que faltava. Pode ser que para você isso não tenha muita utilidade, mas principalmente quem trabalha com linha praia, essa seja uma funcionalidade legal que você pode encaixar um maiô com um biquíni, por aí vai. E o último, cadê o último? É aquele que eu mandei fazer direto, sem nenhuma dessas restrições. E aí ele fez aqui ó, o encaixe completo, sem fazer primeiro uma, primeiro a outra, tá certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu Audaces Supera, esse aqui eu vou salvar arquivo. Não vou perguntar sobre escrever um arquivo existente. Perguntar, supera, não. Vou manter o mesmo nome do arquivo, gravar. Então, aqui ele já gravou, ó, vai gravar com esse nome aqui, vai sobrepor, beleza. O E2 eu só vou gravar o último, porque esse primeiro aqui não preciso gravar, porque é sem aquelas outras peças. E aí, gravar, é esse aqui, salvou por cima. E esse aqui, o E3, salvar, gravar, salvar. Pronto, terminei. Aí agora, se eu vier aqui no encaixe, vou mandar fechar tudo, fechar, fechar, não vou salvar nada, fechar, 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 fechar e fechar. Quando eu venho aqui e mando abrir, ele salvou aqueles três encaixes que eu acabei de fazer. Opa, abriu o segundo, abriu o terceiro, e aí tem essa possibilidade de trabalhar com manter peças encaixadas e o Audaces Supera faz o teu encaixe. Então, é uma otimização aí do uso do Audaces Encaixe com o Audaces Supera, né? E tem muita mais coisas para ver com essas duas ferramentas juntas. Bem, como vocês puderam ver nesse vídeo, facilita muito a vida quando você tem um bom conhecimento de encaixe, um bom conhecimento do Audaces Encaixe e do Audaces Supera. Essa ferramenta maravilhosa, assim, eu tenho que confessar que eu estou muito encantado com ela. Apesar de não estar trabalhando mais em ambiente de produção, eu vejo que a maior funcionalidade dela é em ambiente de produção. Então, assim, para você que tem uma confecção, que tem uma estrutura legal, vale muito a pena você investir nesse software, como você tem visto, como vocês têm visto nessas aulas. Tá certo? Um forte abraço, até a nossa próxima aula e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.